Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui ao vivo falando com vocês, Olá, falando pessoal. com todo mundo aí. Tudo bem? Olá, pessoal. E tendo essa nenhuma, oportunidade de estar transmitindo e estar repassando esse conhecimento para todos. Esse conhecimento sobre um assunto que está em alta, um assunto que está pegando muito forte. E principalmente ele pega muito forte, por quê? Porque mexe no bolso da gente, né? Mexe no bolso do empresário, do empreendedor, no quesito de multas, né? Então, assim, a LGPD, ao mesmo tempo que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ao mesmo tempo que ela torna-se uma nuvem obscura para todo mundo, né? Mais um assunto para o empresário correr atrás, o empresário ver o que tem que fazer para ele se adequar, já não chega às diversas normativas, diversos impostos, diversos, né? Tudo que passa aí pelo nosso meio empresarial, a gente tendo que se adequar aí e tendo que aprender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que envolve também, é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui, também a parte de cibersegurança, tá? Que tem que estar na cabeça de todo mundo, todo empresário, se preocupando com a questão de segurança, porque, pessoal, ninguém vive mais sem tecnologia. Tecnologia é a mesma coisa do sangue que está correndo na nossa veia. Ele é o sangue que está correndo dentro da empresa. Ninguém consegue ficar sem. Espectadores que estão participando dessa live, com alegria que estamos aqui reunidos para tratar um assunto de suma importância que é a LGPD. Meu nome é Danilo Max, sou advogado, especialista em direito empresarial, especialista em LGPD, e estamos aqui nessa live de hoje promovida pela SOPS, pelo Ricardo, meu nome é Danilo Max, para discutir, para bater um papo legal aí sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, assunto atualíssimo, de suma importância e que os empresários devem tomar conhecimento para bater um papo legal aí sobre a LGPD. Legal, doutor Danilo, agradeço aí. Kenzo, por favor, você é prata da casa, especial, uma pessoa especial para nós, inclusive, né? Kenzo de aniversário ontem, né, Kenzo? Parabéns aí, que Deus abençoe. Mas vamos lá, se apresenta aí, Kenzo, para todo mundo que está, os telespectadores que estão aí online com a gente. Especial para nós, inclusive, né? Olá, boa noite a todos. É um prazer estar podendo contribuir. Então, eu sou Kenzo Araújo, sou gerente de operações aqui da SOPS. Tenho atuado na parte de cibersegurança, então eu venho contribuindo em todos esses aspectos e também nas questões de implementações da Lei Geral de Proteção de Dados. Operações aqui da SOPS. Então, vamos contribuir, tirar as dúvidas das pessoas, tentar fazer com que toda essa esse lado obscuro, né, o que a lei, né, propõe, o que temos que agir e tomar ações dentro das nossas empresas para que estejamos em compliance com ela. Esse lado obscuro. Então, passo a palavra aí, Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Temos que agir e tomar ações dentro então, das assim, nossas pessoal, empresas, só apresentando para vocês e dando assim um norte do que a gente vai falar aqui, como que vai funcionar essa nossa live, tá, pessoal? Então vai funcionar da seguinte forma: primeiro a gente vai fazer um painel aqui discutindo sobre LGPD, sobre cibersegurança, quais os impactos e até mesmo o que ele vai mudar no nosso dia a dia, no dia a dia do empresário. No final, pessoal, gostaria muito que vocês estivessem contribuindo, fazendo as perguntas, vão anotando as perguntas de vocês, mandando no chat para a gente, que a nossa equipe de marketing está aqui dando o apoio total. Agradeço o Paulo, agradeço ao nosso colega aqui, Gustavo, que está aqui também apoiando, e a gente considera, sem dúvida nenhuma, as perguntas para vocês, para a gente estar fazendo ao final, tá, pessoal? Não esquece, tá, pessoal? Curte a rede social da SOPS, a SOPS está aí para contribuir com
você e curte aqui embaixo, ativa o sininho aí, curte o nosso canal do YouTube, que você vai estar recebendo grandes novidades referente a softwares. Vamos lá, pessoal. Doutor Danilo, abro com o senhor no seguinte sentido. Eu, como empresário, sem dúvida nenhuma, tive que sair na ponta devido a estar fornecendo para prestadores. Vamos lá, pessoal. Para distribuidoras, indústrias, está fornecendo um software que tem que estar adequado com a LGPD. Então, quando começou os rumores disso, a Sovos já saiu na frente e foi atrás para buscar como se adequar aos processos para fornecer isso aí aos clientes. E eu, como empresário, a primeira coisa que me veio na cabeça, doutor Danilo, como se aplica a LGPD numa empresa? Como que eu faço para me adequar? O que eu preciso? Como que se aplica a LGPD no setor empresarial? Bom, primeiramente, parabéns pela iniciativa, Ricardo, porque a adequação LGPD nós temos visto no meu trabalho que desenvolvo por aí nas empresas, muita preocupação, mas não muita ação. Então, dou os parabéns para a Sovos, para o Ricardo, para o Kenzo pela iniciativa. No meu trabalho, bom, a LGPD, Ricardo, ela é uma lei, muita preocupação, ela é oriunda lá do tratado, lá do GDPR, né, que é a lei europeia que trata sobre privacidade e proteção. Bom, a LGPD, então, mediante a publicação da lei lá na Europa, o Brasil tomou as frentes, a iniciativa aí de também construir uma lei voltada à privacidade e proteção de dados. E essa lei, que é a Lei 13.709 de 2018, a LGPD, ela vem a nos ensinar como efetuar o tratamento de dados pessoais. Eu digo ensinar por quê? Porque geralmente, às vezes, nós estamos acostumados com uma leitura pesada, com uma leitura muito técnica, onde se uma pessoa leiga, um empresário que não é da área, que não tem uma mínima noção jurídica, ele não consegue compreender o que está escrito. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma principiológica, então ela facilita, porque ela veio nos ensinar. Se você fazer uma leitura da LGPD, você vai perceber que ela contém princípios e ela contém conceitos. Então, os princípios nos ensinam como agir e os conceitos nos ensinam o que é o que e quem é quem no contexto geral da LGPD. E ela vem nos ensinar, basicamente, Ricardo, como empresários que somos, a corrigir o fluxo de dados dentro de uma empresa, trabalhando os processos internos com colaboradores, com fornecedores, com clientes, no que diz respeito à coleta, tratamento. O tratamento é qualquer ação que você faça com algum dado pessoal, o armazenamento desse dado pessoal, o compartilhamento, se você, por alguma questão, obrigação legal ou princípio, partindo mesmo do princípio interno da empresa, no que diz respeito à sua atividade empresarial, o compartilhamento desse dado e a eliminação desse dado pessoal quando não mais utilizado. Então, a lei ela vem nos ensinar todo esse processo, certo? Que é como efetuar corretamente a coleta e o tratamento dos dados pessoais do cidadão. Nós estamos falando aqui, nós estamos tratando sobre dados pessoais das pessoas físicas, né? Danilo CPF, Ricardo CPF, Kenzo CPF. Então, nós como cidadãos, nós temos a proteção hoje da LGPD. E as empresas, a obrigação legal de adequar os seus processos internos, conforme eu citei há pouco, de acordo com a referida legislação. Isso é muito importante, né, Danilo? Porque, veja bem, nós como empresário, você vai emitir uma nota fiscal, você vai emitir um cupom fiscal, você precisa de dados cadastrais, até mesmo para você tomar uma decisão, você tem informações que contemplam para você preparar um produto melhor para o teu cliente, você precisa ter dados de como que esse cliente consome, qual que é a jornada de compra dele. Então, eu percebo assim, os empresários têm que começar a se preocupar muito com isso, tá? Pessoal, todo mundo que está escutando aí, eu gostaria de um feedback de vocês aí no nosso chat, por favor, escrevam do lado aí, se está tudo ok o áudio, se está tudo beleza, todo mundo está escutando, a nossa equipe aqui está acompanhando, tá? Por favor, deem um feedback para nós aí. Doutor Danilo, continuando com o senhor aí, e logo na sequência nós vamos para a cibersegurança com o Kenzo, eu vejo o seguinte,
todo empresário, ele começa a gerar um questionamento na cabeça dele do seguinte detalhe. Tá, tudo bem, preciso me adequar, tenho que estar conforme a lei porque não tem como fugir, não tem como correr. Mas quais são esses dados pessoais? O que eu posso armazenar e principalmente por quanto tempo eu tenho que armazenar? E daí imagine, beleza, eu posso armazenar uma informação por certo tempo, beleza, mas e depois? Como que eu faço para descartar essa informação qual o formato? Como que eu vou descartar ela? E principalmente, já pegando a deixa, doutor Danilo, qual a diferença de dados pessoais e dados sensíveis? Tá? Então vamos iniciar por essa explicação. De trás para frente aí na sua pergunta. O que são dados pessoais e o que são dados pessoais sensíveis? Pois bem, dados pessoais é toda e qualquer informação relativa a uma pessoa física, a uma pessoa natural, que possa fazer com que ela seja identificada ou identificável. Por exemplo, nome, RG, CPF, sobrenome, patronímico, são dados pessoais que podem identificar uma pessoa. Porém, não são só essas informações que são dados pessoais. Então, cor de cabelo, cor dos olhos, cor de pele, a roupa que você usa, o carro que você anda, a sua preferência gastronômica, tudo isso, esse conjunto de informações, eles são dados pessoais. Por quê? Porque pode identificar a pessoa que tem aquela determinada característica, que tem aquele determinado costume. O dado pessoal sensível, por sua vez, ele também é um dado pessoal que é possível, através dele, identificar uma pessoa ou torná-la identificável. Porém, esse dado pessoal, por que ele é sensível? Porque ele, uma vez divulgado, ele pode causar prejuízo para a pessoa, ou constrangimento, ou um prejuízo material, ou um prejuízo moral. Vamos ao exemplo. A opção sexual é um dado pessoal sensível, certo? Está lá na LGPD. A convicção religiosa é um dado pessoal sensível. Partidarismo político é um dado pessoal sensível. Então, esses 3 exemplos que eu citei, dentre outros que tem na LGPD, são dados pessoais sensíveis. Dados sobre a saúde, um atestado médico, ele contém dados sensíveis. Porém, a LGPD não traz um rol taxativo desses dados. Tanto do dado pessoal quanto do dado pessoal sensível, existe uma inúmeras combinações de informações que podem se tornar um dado pessoal ou um dado pessoal sensível. Então, vou dar um exemplo para vocês. A nacionalidade é um dado pessoal. Agora, essa determinada nacionalidade, num país ou numa localidade em que essa nação seja, por exemplo, perseguida por algum motivo, daquele determinado país, e naquela ocasião ele corre risco ou de ser discriminado, ou risco de morte, até em determinadas situações, isso se torna um dado pessoal sensível. E a partir do momento que ele é divulgado, ele vai gerar um prejuízo físico, moral, ou até mesmo um prejuízo material financeiro para aquele titular. Se torna um dado pessoal sensível. E a partir do momento que ele é divulgado... Ok, entendi totalmente. Pessoal, não esqueçam, tá? Vão anotando as perguntas para serem feitas aí, a gente vai ter um intervalo no final. A nossa previsão é entre 40 minutos aí da nossa transmissão, e daí a gente vai dar um tempo aí para vocês estarem questionando, tá? Agora, Kenzo, cibersegurança, e é o que mais a gente está vendo aí, notícias na internet, notícias até mesmo no governo, né? O governo sendo invadido aí por hackers, aonde estão pegando informações e publicando na internet, deixando aí à vista, né, por todo mundo. Eu queria saber de você, Kenzo, uma das grandes perguntas que eu vejo nos nossos clientes, nos clientes da Soves aí, é o quê? Vários clientes, eles possibilitam
o usuário, o vendedor, o técnico, a pessoa que está atendendo um serviço externo, trabalhando externamente, trazer o seu aparelho, eu venho com meu aparelho particular, meu tablet, meu smartphone, trago para dentro da empresa, trabalho com ele nas software, nos aplicativos da empresa e utilizo ele no formato particular. Como que funciona isso daí? Como que o empresário consegue, a partir desse momento, LGPD, meu Deus do céu, estou conseguindo disponibilizar dados lá no aparelho do vendedor, esse aparelho dele é particular, pode ser roubado a qualquer momento, pode ser extraviado, pode... O que acontece e com o que o empresário tem que se preocupar a partir desse momento? Vicari, esse é um assunto assim muito importante, né? E a gente fica muito preocupado nesse aspecto. Então, voltando um pouquinho, contextualizando o que envolve cibersegurança com a LGPD. Envolve totalmente, porque todos os mecanismos, independente se ele é focado tanto no meio físico quanto no meio de software, todos eles necessitam de ter ou uma política, ou uma regra, uma normativa que você transcende dentro do seu fluxo de processos dentro de uma organização para mitigação dos riscos. Então é fundamental que a lei ela já prega que você tenha as questões de manuseio da informação, aonde que você vai armazenar os dados, como que você vai fazer o transporte desses dados e como que você vai fazer o descarte desses dados. Por quê? Porque ela veio para garantir a segurança dos dados pessoais. Então, por exemplo, se nós pegamos, né, essa questão de traga o seu dispositivo, né, que é vem da língua inglesa, é BIOD, né? Então, esse termo, essa terminologia de trazer seus dispositivos, muitas vezes a empresa ela pode ser beneficiada por um aspecto, porém ela vai ter que mitigar algumas outras questões, como termo de sigilo e confidencialidade das ações, o código de conduta referente àquele equipamento que está sendo utilizado, política de segurança da informação, tem softwares que vão gerenciar esses equipamentos para gerenciar o que está sendo tratado dentro desses equipamentos, a tratativa com o cliente que está lá na ponta, né, através do seu consentimento da utilização dos dados dele. Então, são vários aspectos que a lei abrange nessa quesito. E a parte da cibersegurança, ela vem para abordar todos esses aspectos, garantindo através das camadas de firewall, tendo um bom antivírus, mas não é somente isso, né? Então, nós temos lá algumas questões que a lei ela aborda, que são algumas medidas, né? Essas medidas, elas são medidas administrativas e medidas técnicas. E dentro dessas medidas é onde eles avaliam os riscos. Através desses riscos é onde ele tem a possibilidade de ter um vazamento de informação. E é esse círculo que a lei ela quer que nós cuidamos desse aspecto. Então, se porventura eu chegar numa empresa e disponibilizar meu currículo, a pessoa que está capturando aquilo ali, ela tem que ter um lugar, por exemplo, para registrar aquilo ali, pegar o consentimento de que está pegando esse documento, e como que vai ser a forma de captura dessa informação. Porque tudo isso são processos, né? E como que vai ser feito o descarte? Então, por exemplo, na hora da captura, vai ser passado por uma análise, não tendo, né, a seleção desse currículo, ele vai ser descartado através de uma fragmentadora de papel. Isso é um processo que você está adotando de uma medida de risco. Por quê? Porque tem o transporte, tem a pessoa que está pegando esse formulário, né? E a forma que está sendo descartado aquilo ali. E não simplesmente amassar um papel, jogar no lixo, e muitas vezes esse lixo virar informação para que outras pessoas utilizam dessa informação para fazer um financiamento ou fazer alguma outra situação que possa impactar diretamente as pessoas. Legal, extremamente importante isso daí, né? E começa, né? Sem dúvida nenhuma, você que está nos escutando aí, que está nos assistindo, começa a dar um emaranhado de coisa na cabeça, né? Parece uma máquina de lavar roupa, né? Tá assim, né? Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Será que precisa? Será que não precisa? E o grande detalhe, empresário, que a gente tem que se cuidar é o seguinte, é o jeitinho brasileiro. Sempre deixar, não, eu vou levando, um dia eu me adequo quando você vê.
já vem uma multa pesada aí, e daí não tem o que fazer. Além de ter que gastar com o trabalho dos advogados para defender e tudo mais, isso é que nem música, que nem multa de trânsito. Eu vou falar para você, você consegue remediar ela, mas tu vai ter que pagar ela, tá? Então, assim, continuando com esse assunto gostoso aí de cibersegurança, Kenzo, veja bem, o empresário hoje, ele tem a grande incógnita, ele fazer a balança do direito no quesito de custos, no quesito de tem que pagar o maior sócio nosso, né? O governo vem, pega a fatia dele, vai embora. E o que acontece? Tudo começa a virar custo. Só que o grande detalhe, a grande interrogação que o empresário tem que ter é o seguinte, sabe de repente, o técnico de informática, de repente, a pessoa que está dando um auxílio ali para a empresa, Kenzo, chega lá e... Não, viu, não precisa ativar esse antivírus. Não, instala esse softwarezinho aqui que ele vai te ajudar. Instala... O que você me diz, Kenzo, desse quesito? Software pirata, softwarezinho ali que não, isso aqui já vai te ajudar, o empresário levar de qualquer jeito essa parte, esse meio da tecnologia dentro da empresa dele. Qual o risco que ele está correndo hoje no quesito da cibersegurança e no quesito da própria LGPD? Só mais um step, Kenzo. Dá um toquezinho no quesito, principalmente, que a gente está escutando muitos empresários hoje em dia serem criptografados e pedirem resgate através de criptomoeda. Vicari, como todos já veem, e muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui já passou por isso, de ser invadido, de ter todas as suas informações criptografadas. E isso, qual que é o valor da informação? Nós temos empresas que ela teve todo o seu sistema criptografado. E para que ela revertesse esse cenário, ou ela tinha que ter um backup fora da empresa, ou ela tinha que ter que pagar essa informação para as pessoas para resgatar a sua informação. E quanto isso custa para o pequeno, para o médio e para o grande? Tudo vai sempre contribuir para algo que não estava planejado. E isso, muitas vezes, pode prejudicar totalmente uma empresa, a saúde dela. Então, nesses aspectos, o que acontece? Muitas vezes, um sistema operacional como o Windows, né, ele sendo instalado, e muitas vezes, tem até aquela diquinha assim, não, pode deixar que ele nunca vai pedir para ativar o Windows. Isso é de extrema importância que vocês cobrem e paguem pelo licenciamento. Por quê? A partir do momento que você aderem a um software craqueado, vamos dizer assim, que é uma terminologia que é bem conhecida, o que acontece? Muitas vezes nesse sistema operacional, ele pode já conter um malware. E automaticamente, os seus dados já podem estar sendo observados para algum determinado momento que eles verem o valor daquela informação, ela poderá ser recuperada, resgatada e automaticamente ser distribuída tanto para a Deep Web, ou por mercado negro também conhecido. Então, isso é um fator muito importante que vocês tomem esse cuidado. E não é somente o sistema operacional, é qualquer aplicativo. Além do mais, existem as auditorias que acontecem, né, em todos os municípios, que muitas vezes você pode ser auditado e você vai ter que, né, tomar realizado alguma ação perante essas questões não legalizadas. E isso vai doer muito mais. Então, tudo isso está contribuindo para o quê? Um vazamento de informação, você não está cuidando do dado como a lei exige, e dentre outros fatores que isso impacta cada vez mais. Legal, de extrema importância entre esse assunto do cibersegurança, e vocês podem ver, né, pessoal, vocês que estão assistindo a SOVs aí, só não curta, né, não deixe de curtir o nosso canal, né, ativar o sininho lá, que quando tiver um vídeo a gente vai estar notificando você aí de um novo vídeo que vai estar disponível no nosso canal, né. Doutor Danilo, voltando aí com o senhor, eu queria ver, e eu acho que é uma grande pergunta que vários empresários têm, é o seguinte: beleza, veio a LGPD.
Até então, eu não tinha nada que me preocupar com isso daí. Eu utilizava, fazia mineração de dados, né, em cima das informações para mim buscar resultados, entender como é que o cliente compra, tem sua jornada de compra e assim por diante. Chegou a LGPD. O que acontece? Não, dados anteriores à LGPD, eu tenho que me preocupar ou já são meus esses dados porque é antes da lei? E dados posteriores à LGPD. Quanto tempo que eu posso ficar com essa informação? Como que deve ser esse caso aí do armazenamento dessas informações aí dentro da minha empresa? Tá certo. Bom, Vicari, a lei ela não traz a distinção sobre dados anteriores a ela e sobre dados posteriores à LGPD. Então, o que nós temos é um cenário em que todo o banco de dados, todos os dados pessoais, independentemente do prazo de quando você efetua a coleta, devem ser tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a empresa coletou o dado lá na década de 80, na década de 90, e do papel ela partiu para o digital, e do arquivo morto está hoje num servidor, numa cloud, não importa. Todos os dados que fazem parte do banco de dados daquela empresa, eles devem obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação a prazos, a lei não traz um prazo mínimo, um prazo máximo que você deva deixar que permaneçam armazenados no seu banco de dados aquele determinado dado pessoal. Porém, a orientação que nós, profissionais de privacidade e proteção de dados, damos aos nossos clientes é a seguinte: não utilizou os dados, elimine. Faça um filtro daqueles dados que você utiliza e daqueles que você não utiliza e elimine as informações, os dados pessoais que você não utiliza. Obviamente, Vicari e Kenzo e demais participantes dessa live, que nós temos os prazos legais. Né? Então, nós temos prazos legais, por exemplo, um prontuário médico, uma clínica, um hospital, um consultório médico tem a obrigação legal de manter arquivado esse banco de dados, esse prontuário médico, por 20 anos. Um termo de rescisão de contrato de trabalho são 2 anos. Um holerite são 10 anos. E aí por diante. Documentos fiscais têm um prazo de 5 anos. Então, resguardados os prazos legais em que as empresas devem manter essas informações armazenadas no seu banco de dados, não existe um prazo legal pré-definido, então não está utilizando, conselho de amigo e de advogado especialista em LGPD. Elimine esses dados. Se não tem utilidade, e se tem utilidade, lembrando, você deve buscar o consentimento do titular, que é a autorização, certo? Ressalvadas as exceções legais, mas você tem que ter a autorização do titular, daquela pessoa natural, para poder efetuar o tratamento dos seus dados pessoais. Então, eu queria aproveitar esse gancho e até, doutor, como que fica, né, quando os dados estão sendo salvos fora do Brasil? Como é que funciona? Ele está sobre a lei? Quando esse dado pessoal é salvo em um serviço, por exemplo, um serviço de cloud contratado lá no exterior, ele está sob a égide da lei daquele determinado país. Então, aí eu faço a seguinte pergunta, né, para o empresário, nosso amigo que está assistindo: para você que possui o banco de dados nos Estados Unidos, seja onde for, em caso de um incidente com esses dados pessoais, como é que você vai promover a sua defesa? Como é que você vai promover, buscar o seu direito mediante uma legislação estrangeira, né? Então, é por isso que, agora eu peço licença aí para invadir um pouquinho a área do Kenzo, de cibersegurança. É por isso que nós orientamos profissionais de privacidade e proteção de dados que o empresário tem o seu banco de dados aqui no Brasil.
por uma questão de segurança, tanto segurança física, a cibersegurança, quanto para a segurança jurídica. Legal, legal. Então, assim, empresário, você que está nos escutando, nos vendo aí, você pode ver que o buraco é mais embaixo. Não é simplesmente, não, peraí, minha ideia é rapidinho, em 2, 3 dias aí eu faço a adequação e está tudo funcionando. Doutor, pegando esse gancho seu aí, eu queria entender o seguinte, beleza, estou com os dados, já entendi que eu tenho que, caso for descartar, faço esse processo, estou com as informações do meu cliente, informações pessoais, dados sensíveis, em vários casos de clientes, em vários casos de empresários, dados sensíveis mesmo. Quanto tempo eu posso ficar com essa informação? É a primeira pergunta que eu mando. E também outra dúvida é assim, beleza, eu tô ficando o resto da vida com a informação. Como que a pessoa que tem a informação comigo, que eu tenho dado pessoal, o que ela deve fazer para pedir o cancelamento? Bom, com relação ao tempo, a LGPD não nos traz um amparo legal, com exceção dos prazos legais, né? Como o exemplo que eu dei do prontuário médico, do termo de rescisão do contrato de trabalho, do OLERIT, que são 25 e 10 anos. Mas, aliás, 2 anos. Mas o tempo total de armazenamento, o que nós orientamos é não estar utilizando, descarta, elimina, certo? Mas, Danilo, eu preciso manter por um prazo, por uma questão de recorrência, por exemplo. Tudo bem, consentimento do titular, certo? E aí é uma orientação que eu dou, não está na lei. 12 meses, certo? Pegou o consentimento do titular, armazenou o dado, não utilizou em 12 meses, elimina, certo? Faz um estudo, é uma questão de, não é um prazo legal, mas é um prazo, digamos, razoável, onde o empresário vai ter a noção, o conhecimento, que se aquele dado ele vai ser utilizado ou não, certo? E se ele manter esse dado mais que 12 meses, ele vai estar correndo um risco de sofrer uma invasão, do seu banco de dados ser hackeado, criptografado, e aí ele ter que arcar com o custo de um resgate desses dados ou de uma ação dentro da sua empresa, contratando profissionais, contratando advogados. Então, por uma questão de segurança e de análise, obviamente, se o empresário tiver o estudo interno da empresa dele e ele chegar à conclusão de que 2 meses são suficientes, elimine em 2 meses. Mas eu digo o máximo de período que eu oriento ao empresário manter, lembrando, com o consentimento do titular. O máximo em 12 meses. Uma questão de risco, mitigação de risco. Eu acho que vale até ressaltar as questões, né, doutor, referente à minimização, anonimização ou, dependendo, da exclusão do dado, né? Sim. Porque muitas vezes nós temos aí as questões de dados que eles utilizam para estatísticas, né? Então, acho que nesses casos é bom lembrar da questão da minimização. O que o senhor me fala sobre isso? Isso, exatamente, porque a anonimização dos dados, seria uma criptografia dos dados, ele gera uma segurança, entrando aí um pouquinho na área do Kenzo, que é a cibersegurança, aonde que, se esse banco de dados for acessado, ele não vai conseguir ser identificado. O nome do fulano, do cicrano, ele não vai aparecer escrito ali como um nome realmente como ele é. Ele vai estar em códigos, ele vai estar escrito de uma forma que nós não entendemos. Então, isso gera segurança que, se esses dados, por um acaso, forem expostos mediante um vazamento, mediante uma invasão, esse empresário que tomou esse cuidado de criptografar o seu banco de dados, ele não vai se preocupar, porque não é o nome do seu cliente, não é o CPF do seu cliente que vai ser exposto na rede mundial de computadores, na internet, né? Mas sim um emaranhado de códigos ali que não deixa aquele titular identificado ou identificável.
Legal, legal. Kenzo, eu queria que tu desse, eu acho que é o seguinte, né? A gente se move quando mexe no nosso bolso, né? Então isso daí é bem claro. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Kenzo, assim, no quesito das multas, entendeu? Como que tá rolando isso daí? E até mesmo aonde que o empresário, tá, mas aonde que eu posso ver o que está acontecendo? Fala um pouco para nós disso daí. Vicari, isso aí, né, e até mesmo aos participantes, eu acho que isso aí é um lado, assim, que é muito preocupante. Então, muitas vezes a gente fala assim, é 2% do seu faturamento anual ou 50 milhões. Só que a gente vê que cada sentença tem o seu valor, né? Então, tudo vai depender do impacto, o que gerou, se ele estava realizando alguma ação já que tentava minimizar o impacto de um vazamento de informação, e tudo isso vai depender da interpretação do juiz que estiver avaliando esse caso. Então, é muito preocupante. Nós tivemos algumas questões aí, né? Uma das primeiras coisas que aconteceram, o vazamento, né, da Netshoes, de vazamento de dados, né, que foi mais de R$500 milhão de reais de multa. De multa? R$500 milhão? Mais de R$500 milhão. Então, tudo vai depender do impacto de análise dessas situações, né? Teve mais algum exemplo aí? Acho que teve Nós temos, no caso do metrô de São Paulo, capturando informações, né, dados sensíveis lá, eles tiveram que arcar com a multa de 100 mil. Tá? Então, até mesmo, né, mas a gente vai estar elaborando um artigo para disponibilizar onde vocês conseguem visualizar as empresas que estão sendo atuadas, né? Porque isso mostra o quanto isso é importante, esse cuidado, para que vocês possam cuidar dos dados. Eles não é simplesmente informações para gerar resultado. Vocês têm que cuidar dessa informação porque ela está sendo a minha informação, a sua informação, para outras empresas utilizarem dela. É extremamente importante, né? E, pessoal, a gente disponibilizou agora uma enquete aí para você responder se tua empresa aí, ela está adequada já à LGPD ou não. E veja bem, muito acontece, né? E a gente sabe o quanto que o empresário sofre aqui no Brasil pelo custo Brasil e, sem dúvida nenhuma, tem que arcar com mais esse custo aí, mas a gente tem que ver como um investimento, porque você pare para pensar, empresário, chegar a levar uma multa de 50, 100, 150 mil. Quanto que isso daí não representa no teu faturamento, na tua meta anual que vai ficar negativa aí? E também, veja bem, isso daí é quanto por cento do investimento para você conseguir se adequar e estar atendendo já o que a lei exige, tá? Detalhe, pessoal, não tem para onde correr. Tem que se adequar, tem que fazer acontecer, porque senão o que acontece? Certa hora alguém vai bater na tua porta e vai começar a te incomodar. Tá? Ricardo, posso fazer um adendo? Sim. Pegando o gancho do Kenzo aí, essa parte que você falou sobre o valor financeiro de uma não adequação, né? Nós temos ali a multa, que pode chegar a 50 milhões de reais, mas nós temos que enxergar que a LGPD, ela acabou se tornando uma lei como se ela fizesse uma peneira na parte comercial e financeira das empresas. Por quê? Porque hoje nós temos um cenário onde empresas adequadas procuram empresas adequadas, como clientes e fornecedores. Nós temos casos aqui na cidade de Cascavel, onde a empresa cliente está sendo cobrada pela fornecedora e vice-versa, a adequação. Então, as empresas que não se adequarem, elas estão sujeitas a não conseguirem novos clientes potenciais, a não conseguirem manter a sua carteira de clientes, porque as empresas, tanto os clientes quanto os fornecedores, vão buscar empresas que estão adequadas, que geram essa segurança mínima no que diz respeito à privacidade e proteção de dados. Fornecedores, em tempos de pandemia, quanto vale um bom fornecedor hoje?
temos notícias de falta de suprimentos para as mais diversas áreas produtivas do país. Quanto vale hoje um bom fornecedor? E quanto vale você trabalhar, investir o dinheiro para manter esse fornecedor, para manter um cliente? Muitas vezes, se você levar uma multa, por exemplo, o valor que você citou, Vicari, de R$150 mil, tem um impacto menor do que você perder um cliente que te compre R$300 mil por ano, por exemplo. É um prejuízo que já é maior, certo? Então, a questão da multa, ela acaba, na minha visão, até ficando em termos de importância, em segundo plano. Porque, na minha visão, a empresa tem que manter os bons fornecedores, a empresa tem que manter os bons clientes, a empresa tem que manter os bons relacionamentos que hoje estão buscando esse equilíbrio. A empresa X tem a adequação, vai querer a parceria com a empresa Y, que também esteja adequada. Caso contrário, a concorrência que estiver à frente, como a Soves, à frente na questão da adequação à LGPD, vai levar os melhores clientes e os melhores fornecedores. Isso é extremamente importante, né? Faz total sentido que tu abordou, Danilo. Pelo seguinte, né? Um cliente que tu perde, você não consegue calcular o quanto que tu perdeu em ganhar com esse cliente. Então, esse pensamento que o empresário tem que ter e, sem dúvida, ir se adequando e melhorando cada vez mais esses processos internos, né? Até, pessoal, voltando ao assunto recebi uma pergunta aqui, que a gente vai estar abrindo espaço daqui a pouco para o pessoal fazer pergunta. Recebi uma pergunta aqui do nosso amigo Pauli. Obrigado aí, Pauli, pela pergunta, tá? E, pessoal, não esquece de curtir o vídeo, compartilhe essa informação, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo, com um empresário teu que você conheça, que ainda não sabe o que é LGPD, para ele também estar tendo acesso a esse tipo de informação, tá? Abro uma pergunta para os nossos dois parceiros e colegas aí. Veja bem, Danilo e Kenzo, o que a gente está observando, e isso daí eu observei muito na internet, né? Eu sou um pesquisador assíduo aí, e utilizo muito o nosso amiguinho Google, né? Nosso pai Google, quando eu fui começar a ver, para aí, o que é essa LGPD, o que eu tenho que fazer, como que é, a primeira coisa que eu fui para o Google, certo? E o que eu percebi lá, Danilo e Kenzo? Eu percebi muito aquela receitinha de bolo, né? O que é a receitinha de bolo, sabe? Várias pessoas com links patrocinados ali, vendendo aquela pegada de, cara, só faz isso daqui, empresário, tu só precisa fazer isso aqui, tá todos esses termos aí, tá tudo prontinho para você e eu te faço ali por R$ 9,99, né? Então, assim, Danilo, começo com você. Qual que é a tua percepção nesse caso e o quanto que isso daí tem que ser particular da empresa? Ou ele pode comprar essa receitinha de bolo que vai dar certo lá no final, vai eximir ele das responsabilidades? Vicari, a LGPD não nos dá uma receita de bolo. Sinto informar, mas cada trabalho de desenvolvimento de um programa de adequação dentro de uma empresa, independente do tamanho, seja uma empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, multinacional, não importa. Não existe um padrão a ser tratado no que diz respeito a processos de adequação à LGPD. Por quê? Porque no programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, são analisados os processos internos, os procedimentos internos, as boas práticas daquela empresa, os costumes, a cultura daquela empresa. Então, para quê? Para que seja enraizada a cultura de privacidade e proteção de dados, certo? Nós não estamos falando simplesmente de uma lei para ser cumprida. Nós estamos falando de uma cultura que a Lei Geral de Proteção de Dados insere dentro da corporação, certo? Então, é um trabalho, a questão de adequação à LGPD, o programa de adequação, ele é 100% personalizado e personalizável, porque o mesmo programa que eu aplico na empresa A, eu não vou conseguir aplicar na empresa B,
porque são departamentos diferentes, processos diferentes, procedimentos diferentes, pessoas diferentes, diretores, gestores diferentes, com mentalidades diferentes, e tudo isso influencia no programa de adequação. Então, pacotes com documentos prontos, planilhas que dão já o resultado da sua adequação, entre aspas, isso aí não funciona. Alerta aos empresários. Surgindo o interesse de um programa de adequação para a sua empresa, contrate alguém especializado que vá até a tua empresa, que conheça a sua empresa. Se não conhece, passe a conhecer a sua empresa, porque um programa de adequação, ele é um produto personalizável, ele vai se enquadrar exatamente dentro da sua corporação. Aproveitando o gancho aí também... até Kenzo, colocando um stepzinho aí, acho que faz total sentido pegar essa deixa do Dr. Danilo aí e você falar também, Kenzo, no teu diálogo aí, você falar o seguinte, qual a vantagem que a empresa tem em se adequar aos processos da LGPD, entendeu? Então, segue a dica aí, vai lá. Legal. Então, esse processo, ele, né, justamente nas questões da LGPD, a implementação dela, ela é um serviço árduo, né? Porque não é através de uma receita de bolo. Nós temos mecanismos orientativos e metodologias que vão nos abordar e aumentar o nível de segurança, e nesses métodos a gente vai conseguir aplicar da melhor forma as medidas de segurança dentro de uma implementação. Então, muitas vezes a gente pensa, é só legalizar o software e tudo mais. Não. Nós já, desde o início da nossa live, nós estamos falando, ela não vem somente para cuidar da parte de software, o que a gente não consegue pegar. É todo e qualquer processo que você trata uma informação. Então, seja desde o momento de você pegar alguma informação de algum dado, seja através de um formulário impresso, qualquer dado, a forma que você... Tem muitos que deixam a terceirização da parte do recursos humanos, da contabilidade, num escritório terceiro, fora da empresa. E a transição dessa documentação da empresa até o escritório de contabilidade, por exemplo, qual que é a segurança? Se porventura é um motoboy que passa, e se ele sofreu um acidente, perder essas documentações, faturamento, olerites, tudo isso são informações sigilosas. Tudo isso tem que ter vários tipos de mitigação. Tudo isso tem que ser analisado. Então, todo esse processo vem para coibir esse tipo de situações que possam acontecer e ter esse tipo de vazamento de informação. Quais são as vantagens? Você, além de estar se adequando à lei, obrigatoriamente, né, nesse caso, seguindo a lei, você também tem os benefícios de você ter a segurança, tanto dos profissionais da sua empresa, garantindo a privacidade da informação deles. Você tem a garantia de que os dados que estarão dos seus clientes dentro da sua organização, eles estarão seguros. Então, são N fatores que isso serão beneficiados. Ok. Então, pessoal, eu acho assim, Dr. Danilo, Kenzo, vamos partir já para a finalização. Nós já temos quanto tempo? 45 minutos aí de live. Eu acho que é um tempo bom e, sem dúvida nenhuma, gente, que o fator não é o tempo, o fator é o quanto que você consegue agregar e levar informação para quem está assistindo a gente aí, e o quanto que essa pessoa, esse empresário, consegue absorver e até mesmo levantar o questionamento para ele mesmo do quanto que ele precisa se adequar e o quanto que isso daí vai ser importante daqui para frente para a empresa dele. Pessoal... Eu queria até aproveitar assim, porque é muita informação, é muita.
E algumas coisas que a gente muitas vezes pega é empresas compartilhando a sua internet com os dispositivos dos funcionários, sabe, Vicário? Até te interrompi porque isso é um fator que muitas vezes tem um malware no dispositivo e ele acaba disseminando em toda a rede da empresa. Nossa, isso daí é extremamente importante. Empresário, cliente da Sovs que está aí nos escutando, preste muita atenção nesse detalhe. O Wi-Fi, para vocês terem uma ideia, pessoal, é um dos principais acessos dos hackers para conseguir criptografar banco. Muitas vezes o empresário se questiona, meu Deus do céu, mas como que o cara entrou? Tá tudo legal, tá tudo certinho. Às vezes o cara deixou o Wi-Fi, chegou um colaborador com o seu dispositivo, entrou, acessou, ele trouxe o vírus, ele trouxe o hacker para dentro da tua rede para ele capturar os dados e vazar com essas informações aí. Então é uma informação extremamente importante e se atentem a isso, pessoal. Não somente a isso, né? Mas principalmente a esse caso, né, doutor Danilo? Receitinha de bolo, né? Não faça isso que vai estar... Não adianta. Tem que ter um profissional adequado que venha, entenda qual a informação que você tem, entenda qual que é a importância dessa informação para você também e consiga adequar a lei para conseguir não deixar você na mão, você com informação para conseguir tomar decisão dentro da empresa e automaticamente se adequa à lei para não levar multa e também para não perder fornecedores e clientes, né? Então, partindo para a reta final aí, doutor Danilo, a gente já tem 2 perguntas aí para responder. Eu gostaria que, não sei se o senhor quer apontar algum detalhe a mais que a gente acabou deixando de falar para o nosso telespectador aí, para o nosso ouvinte, fica o canal aberto aí. Bom, Vicário, o assunto, como citou o Kenzo, o assunto é extenso e dá espaço para muita discussão. Então, um alerta, eu quero deixar um alerta para os empresários, né, para os parceiros da Sovs aí, que sobre aquilo que nós falamos há pouco, né, a receitinha de bolo, contratinho feito, o profissional que promete adequar a sua empresa em 60 dias, em 90 dias, às vezes, dependendo da empresa, duvide dessa prestação de serviço, duvide dessa ferramenta e vá pesquisar, vá atrás de novas alternativas que vão te mostrar a realidade. Se alguém chegar para um empresário, parceiro da Sovs, dizer, olha, isso aqui é assim, é fácil, é rápido, desconfie. Porque uma adequação, um programa de adequação à LGPD, ele é um trabalho complexo, ele é um trabalho que demanda uma imersão na empresa, certo? O profissional que vai trabalhar nesse programa de adequação, ele vai ter momentos de imersão nessa empresa, porque ele tem que conhecer a fundo os processos e os procedimentos. Então, fique atento e não deixe para depois. Busque, vá atrás, pesquise, para que a sua empresa esteja aí adequada e para mitigar todos os riscos de passivos. Importante, só mais um destaque, Vicário. Quais os passivos, né, que a empresa está sujeita? Passivos administrativos perante a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde se inclui ali as multas, advertências e suspensão da utilização do banco de dados, proibição de utilização daquele banco de dados envolvido naquele incidente com dados pessoais, processos judiciais movidos pelo titular, movidos pelo Ministério Público, processos trabalhistas envolvendo dados pessoais dos seus colaboradores. Então, a partir do momento que o empresário ele busca essa adequação, ele está mitigando vários riscos e, com certeza, fazendo um bom investimento para economizar muito dinheiro depois. Legal. Bom, empresário, eu acho que faz total sentido tu começar a se preocupar com isso, para se adequar, né? Essa informação de que os dados no Brasil seguem uma lei, fora do Brasil segue outra. Tem que ter muito cuidado e principalmente buscando defender o seu patrimônio sem dúvida nenhuma, né?
Então, assim, vamos para a pergunta aí, doutor Danilo e Kenzo, pode ser? Vamos lá. Vamos para a nossa reta final, só aviso, pessoal, ajude a gente, compartilhe essa informação aí com o seu amigo, compartilhe aí na sua rede social, compartilhe esse vídeo, que a nossa ideia está ajudando o máximo possível de empresários aí a entenderem o que é a LGPD, e não esqueça de curtir aqui embaixo o nosso vídeo e marcar o sininho ali para você receber notificações de novos vídeos, tá? Então, a primeira pergunta aí, Danilo e Kenzo, é do nosso colega que veio, Pauli, né, nosso amigo aí. Ele está tocando bem numa ferida bem forte, né? O governo, ele exige, porém, né, ele deixa a desejar em tudo que faz, praticamente. Então, olha lá, ó, o que esperar do posicionamento da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, no caso de vazamento de dados do SUS? Então, veja bem, governo envolvido, exigindo e deixando vazar dados, e não só no caso do SUS, né? Teve agora, há pouco tempo, o caso do STF, se eu não me engano, né, que foi invadido. STJ. O STJ. Então, assim, doutor Danilo e Kenzo, o que vocês esperam? Qual o posicionamento da ANPD nesse caso? Vou começar, tá, Kenzo? Eu passo a palavra para você. Bom, o que nós, profissionais de privacidade e proteção de dados, esperamos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que ela faça o dever de casa. Porque a partir do momento que as empresas estão sujeitas às penalidades, à advertência, à multa pecuniária, à publicização, né, desse incidente após apuração do fato e confirmação do fato, nós também esperamos que haja a responsabilização dos responsáveis por esses incidentes que acabam tendo como participantes o Poder Judiciário, os nossos órgãos públicos. Porque nós sabemos que a questão de você ter a sua empresa, o seu banco de dados invadido, hackeado, criptografado, os dados sequestrados, né, como nós falamos às vezes, impedir isso é muito difícil, porque geralmente as pessoas que estão nos bastidores desse tipo de ação, eles têm um apoio financeiro, uma tecnologia muito bem desenvolvida, então eles estão sempre buscando meios para sobrepor a tecnologia do mal, sempre buscando meios para se sobrepor à tecnologia do bem, certo? Quanto a isso, não temos dúvida. Agora, o que o governo, seja ele federal, estadual, municipal, não tem que fazer, deve fazer, é dar o exemplo. Tomar as medidas técnicas e administrativas coerentes e condizentes com o máximo da proteção em privacidade de dados pessoais. Porque não é justo nós, empresários, termos a obrigação de investirmos um dinheiro, né, em segurança da informação, em adequação à LGPD, enquanto o governo não faz o dever de casa. Então, tem que ser assim, casa de ferreiro, espeto de ferro, não espeto de pau. Né? Excelente exemplo, hein, Danilo? Então, é isso que eu espero, é isso que nós devemos esperar do governo. Uma ação no sentido de proteger, né? Receita Federal, quantas informações nossas estão lá? Receita Estadual, quantas informações das empresas estão lá? SUS, enfim, uma infinidade, Anvisa, né? O NPI, quantas informações que o NPI contém lá, né? De informações sigilosas, importantíssimas. É isso que nós esperamos, que eles façam o dever de casa e mitiguem ao máximo os riscos a incidentes, a vazamento de dados, a nossa exposição, né, pelo mundo afora aí na internet. É isso aí mesmo, doutor. Eu tô junto nessa questão. Eu acho que nada mais que a transparência diante de um cenário tão catastrófico de vazamento desse tipo de informação. E nós sabemos que NASA,
FBI, qualquer meio que está ligado à internet, ele está suscetível a uma falha, seja ela humana ou via hardware. Então, nesses aspectos, nós estamos vulneráveis a partir do momento que nós estamos interligados à rede mundial de computadores. Então, o que nós fazemos? Quais são as nossas medidas? Como nós atuamos? Eu acho que tem que ser bem transparente. Nós trabalhamos com criptografia, nós temos firewall, nós temos antivírus, nós conscientizamos os nossos profissionais, nós treinamos eles, nós colocamos eles. Eu acho que tudo isso é a cultura, é a forma, é um investimento que você está fazendo para que toda essa engrenagem ela esteja, né, alinhada com o que a lei emprega. Então, nada mais justo que eles têm que ser muito transparentes. E a lei já fala, todo dado vazado, o titular deve ser comunicado. Então, eu acho que tem que ser comunicado a todos que tiveram seus dados vazados, o que vazou, né? Então, isso é de extrema importância para a população saber. Porque, como vocês sabem, dentro dessas informações tem lá dados pessoais sensíveis, como exames laboratoriais, todas as outras características que, né, tem muitas coisas que não deveria ter sido vazado. Mas aí, né, o exemplo que o Danilo falou aí, caso de Ferreiro, Danilo, eu digo para você, espeto de pau no caso do governo, tá? Mas assim, pessoal, vamos seguindo aí, Danilo e Kenzo, tem mais uma pergunta aí do nosso amigo Sidney Ferreira. Sidney, agradeço a pergunta aí, sem dúvida nenhuma, e Kenzo, eu acho que essa daí você vai conseguir responder bem para nós. O Sidney está pedindo lá o seguinte: vai existir algum tipo de certificação para LGPD? Legal, boa pergunta. Até, Kenzo, colocando mais um step que eu acho que faz sentido também. Dentro da empresa, quais sabe, quem que é fornecedor de dados, a empresa precisa contratar esse profissional específico para estar dentro lá da empresa? Nessas questões, eu também vou até pedir a contribuição do Dr. Danilo, mas falando referente à questão, o Sidney Ferreira, meu sogro, legal, boa pergunta. Essa questão da certificação, ela é muito importante, porém, ela não tem um órgão hoje que está sendo certificado, a não ser algumas iniciativas que, como a ISO, né, ela está trazendo essas questões para que você traga essas questões de certificação, né? Uma das coisas que algumas empresas alguns órgãos estão fomentando é você implementar e estar em compliance, estar andando em conjunto com a lei. Então, por exemplo, dentro desses aspectos, nós temos lá as ISOs, né? As ISOs da família 27000, que ela trata nos aspectos das leis, né? Que é da segurança da informação, a cibersegurança, e isso faz com que ela, 27701, ela tenha todas as necessidades que a lei exige, tá? Então, todo esse aspecto, quem vai estar falando que estar ou não aderente é o momento que, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vir realizar a auditoria e mostrar que a empresa ela está seguindo conforme a lei deseja que seja seguida, né? Então, são mais de 56 pontos que a lei ela exige, né, que são itens obrigatórios que a empresa siga nessa orientação de estar adequando a sua empresa. Legal. Vamos seguir com mais uma pergunta aí do nosso amigo Vitor Hugo. Vitor Hugo, obrigado aí por ter feito a pergunta e estar preocupado com as informações e quesitos da LGPD, né? Só colocando outro stepzinho aqui, acabei de ver aqui no Correio Brasiliense, site da PRF é invadido por hackers e permanece fora do ar. Gente, até a Polícia Federal, né? Então, para vocês verem. Então, vamos lá. Seguimos aí com a pergunta do nosso amigo Vitor.
Como irei saber se a empresa que estarei fornecendo meus dados está adequada à LGPD? Vitor, boa noite. Bom, o titular, ele tem alguns direitos que estão elencados ali no artigo 17 ao artigo 22 da LGPD. Dentre esses direitos, Vitor, existe o princípio, o direito à transparência, ou seja, a empresa ela tem que tratar os dados pessoais daquele determinado titular com transparência. Tudo aquilo que for feito, for realizado, todo tratamento, se houve compartilhamento, realizado com aquele determinado dado pessoal, ele deve ser, ele pode ser solicitado pelo titular e o titular tem que receber uma explicação de forma com que ele entenda como foi efetuado os dados pessoais, o tratamento com aqueles determinados dados pessoais, certo? Então, digamos que você recebeu uma ligação de um determinado fornecedor seu, mas você fez a compra, mas não deu o consentimento para receber ligação ou receber e-mail marketing. Então, você entra em contato com a empresa, com esse fornecedor, e você questiona no seguinte sentido: olha, eu fiz uma compra, mas eu não dei o meu consentimento para receber ligações, eu não dei o meu consentimento para receber e-mails marketing, eu não dei meu consentimento para receber mensagens via WhatsApp. Então, eu quero saber como que estão sendo tratados os meus dados e, se for a vontade do titular, que efetue a revogação desse tratamento. Ou seja, efetuada a compra, os seus dados pessoais vão permanecer no banco de dados daquela empresa. Se você deu o seu consentimento, você pode pedir a revogação desse consentimento. Agora, se você não deu o consentimento e não existe nenhum prazo legal que essa empresa tenha que respeitar, você pode exigir, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, a exclusão dos seus dados pessoais daquele determinado banco de dados. Então, voltando à fita um pouco, revisando, se você deu o seu consentimento, você pode revogar o consentimento e não mais receber ligações e e-mails. Se você não deu o seu consentimento, você pode pedir a exclusão dos seus dados pessoais. Legal isso daí. Complementando aí, Vicari, nesse aspecto, né, doutor, nós temos lá as questões das políticas e possivelmente dentro desse aspecto, olhe lá a política de privacidade de dados. Lá ele vai estar descrevendo qual que é o objetivo daquela informação, o que ela vai ser utilizada, como ela vai ser tratada, quando ela pode ser eliminada, quanto tempo ela vai ficar lá. Tá? Então é de extrema importância, Vitor. Cuide da sua informação, ela é muito importante, ela é muito valiosa, principalmente para mãos de pessoas mal intencionadas. Cuide. Isso daí tem a ver totalmente, né? A gente pega, instala um aplicativo, instala um software, entra num site, só marca lá, aceito, né? E acaba nem lendo, claro, também, se for parar para ler, né? Tudo que eles... Meu Deus do céu, né? Você perde muito tempo, mas tem que se cuidar muito com isso, né, pessoal? Agora vamos para mais uma pergunta aí, pessoal, do nosso colega aí, Odair, e até reflito aqui com todo mundo que está online, pessoal. Por favor, estão com questionamento, estão com alguma pergunta? Por favor, manda sua pergunta aí no nosso chat, a nossa equipe de marketing aí está à disposição e está levantando essa bola aqui para a gente questionar e você sair com essa informação dessa live e não ter mais essa dúvida, né? Então, nosso amigo Odair Santana aí, ele está pedindo o seguinte, pessoal: na troca de empresa de fornecimento de software, eu sou obrigado a disponibilizar os dados? Exemplo, eu sou um fornecedor de software, trocou, creio que é isso, né, Odair? Trocou o software, eu tenho que disponibilizar esses dados aí? A empresa de software? Ricardo, eu não compreendi a pergunta. Pelo que eu entendi também, Danilo, assim, imagina assim, ó, eu sou um fornecedor de software. O cliente utiliza, são dois atores envolvidos aí. Eu, fornecedor, cliente utilizando meu software. O cliente trocou o meu software por outro.
eu sou obrigado a fornecer esses dados que estão dentro do meu sistema, através de uma exportação de dados, através, sei lá, de alguma forma, permitir ele pegar esses dados dentro do meu software? Agora eu compreendi. Sim, a LGPD, ela traz um dos direitos do titular, no caso, o cliente da aplicação, habilidade, certo? Então, o titular dos dados pessoais, ele tem esse direito de que os seus dados pessoais sejam transferidos para outro fornecedor, de acordo com a LGPD, que traz o princípio, o direito à portabilidade dos seus dados pessoais. E lembrando que esses dados pessoais, eles devem ser transferidos de uma forma correta, de uma forma em que, da mesma forma que foi feito o primeiro cadastro, deve ser transferido para esse segundo banco de dados, certo? Eles têm que estar de uma forma assim, legível, de forma que fica fácil o entendimento e os dados têm que identificar aquele titular, certo? Tem que ser corrigido se houver algum erro, enfim, é uma série de direitos ali, mas a questão da portabilidade, ela pode ser realizada sim. Legal, quer falar alguma coisa nesse quesito, Kenzo, ou até mesmo, se Kenzo quisesse pronunciar, antes mesmo, eu estou acompanhando aqui, pessoal, algumas informações na internet, lá no site da IG Tecnologia, no nicho de tecnologia da IG, uma informação muito importante, olha só, 75% das empresas já tiveram dados vazados na internet, vazados de alguma forma, 75%. Então, veja bem o quanto que é preocupante você, empresário, estar preocupado com os quesitos da LGPD, tá? Vicari, só falando referente às questões das informações, né? A empresa, né, possivelmente, ela está solicitando, né, as informações, né, que ela continha dentro do outro ERP, por questões estatísticas. Muitas vezes ela optou por iniciar um processo novo dentro da empresa e utilizar essas informações como informação estatística. O que eu faturei no ano passado, retrasado, ou nos últimos anos que ela venha realizando todo esse processo. Só que o que acontece? Muitas vezes, como ela possui agora essa informação, ela tem que tomar as medidas, né, administrativas desse processo, para que, se porventura esses dados eles sejam vazados, né, ele esteja criptografado, né, não identificável, ou até mesmo trabalhar com a minimização das informações que contém dentro dessa outra base, porque todo cuidado é pouco, e muitas vezes ele pode ter uma dor de cabeça ao invés de somente conter lá uma base de dados que só vai estar ocupando um espaço de armazenamento, e muitas vezes ela não vai trazer o benefício que seriam os dados estatísticos que a empresa gostaria, tá? Legal, legal. Chegou mais uma pergunta para nós aqui, Danilo e Kenzo. Deixa eu pegar aqui, meio que me perdi. Vamos lá. Achei de novo. Então vamos lá, Tatiane Toledo, tá? Senhores, hoje as empresas têm bancos de dados gigantescos. Será que futuramente a lei pode vir a exigir que não seja mais armazenados os dados dos clientes, como se fosse um cadastro para cada compra? Preocupante isso, hein? Olha, Tatiane, né? Tatiane, a lei pode vir a exigir, né? O governo ele pode, como ele editou e publicou e promulgou a Lei Geral de Proteção de Dados, com essas séries de exigências, ele pode sim exigir a eliminação, por exemplo, desses dados. Mas aí nós entramos nas questões também em que a empresa ela possui o direito de manutenção desse dado, que, por exemplo, um cliente que tem a sua conta ativa dentro do banco de dados de uma empresa, ele tem que ser mantido, né? Aquela informação ela tem que ser mantida naquele banco de dados. Então, por exemplo, um cliente que faz uma compra parcelada em 12 vezes, ou um financiamento, durante esse contrato, esse dado tem que permanecer no banco de dados dessa determinada empresa, até mesmo porque essa empresa possui alguns direitos, como, por exemplo, o direito a manter esse dado com base na execução do contrato.
Então, ela tem que manter esse dado para que seja possível a manutenção da relação jurídica que ela firmou, empresa e titular dos dados pessoais. O que a lei não traz, né, que foi falado há pouco, é um prazo mínimo e máximo para o armazenamento, em que eu dei aquela dica, né, de 12 meses a partir do momento que você não utiliza mais e com o consentimento de armazenamento. Então, isso aí é uma orientação que eu dou, juntamente com o consentimento, para que o empresário não armazene seu banco de dados passivos sujeitos a futuras incidentes com dados pessoais, certo? Mas, futuramente, eu creio, por quê? Porque teremos discussões, porque uma empresa vai armazenar por 24 meses e a NPD vai notificar, e o titular vai processar a empresa, e a empresa vai dizer que a lei não traz prazo. Então, uma hora essa problemática vai ser levantada, surgirão jurisprudências, surgirão processos que vão discutir esse assunto, e com certeza um prazo vai ser determinado, certo? Mas não tem como darmos uma previsão, obviamente, e nem qual será o prazo máximo ou mínimo determinado pelo governo, né, para que a NPD fiscalize se um determinado período de tempo, se já ultrapassou aquele limite de tempo, aquele determinado armazenamento, tá? Mas, repito, não existe um prazo legal, mas, de modo geral, né, nós temos aqueles prazos, como exemplo, o prontuário médico, mas, de modo geral, não temos um prazo para manutenção e eliminação do banco de dados. Mas, possivelmente, teremos aí o governo federal, a NPD, vai ter que determinar, delimitar, porque ela vai ter que colocar um limite, porque senão vai ser uma discussão eterna, e isso não pode permanecer. E aproveitando essa questão, quando nós falamos em banco de dados, a gente sabe para mitigações de risco, segurança da informação, nós realizamos também o backup dessas informações e as retenções. Então, a partir do momento que você abre, conforme a lei, o canal dentro do site, para que o titular dos dados ele pode solicitar a exclusão, a anonimização e todas as questões que ele pode recorrer, é importante que você tenha nas suas rotinas de trabalho que a eliminação do dado ele tem que estar garantido dentro da base, juntamente com suas retenções, tá? Então, tudo isso é muito importante que você realize esse cuidado. Legal. Olha só, navegando aqui pela internet, achamos mais uma informação extremamente importante, né? Há 10 horas aí foi publicado no site do UOL, Controladoria Geral da União, PRF e IFPR também confirmam o ataque de hackers. Sem dúvida nenhuma que os hackers, o pessoal que é mal intencionado está avisando, né, o governo, né? O governo está em alta, né? Tanto negativamente como positivamente, mas essa é uma informação extremamente importante do quanto que você, empresário, tem que cuidar com os seus dados e principalmente os dados do seu cliente que está dentro da sua casa, dentro do seu banco de dados. Isso é extremamente importante, tá? Então, vamos lá. Partindo para a reta final aí, Kenzo, doutor Danilo, até me veio na cabeça agora, doutor Danilo, vou lançar um desafio para o senhor aí e para o Kenzo também, que é o seguinte, para os telespectadores nossos aí que estão assistindo, clientes da Soves, parceiros da Soves e demais que estão assistindo essa live, eu quero lançar um desafio, e daí na tua fala final aí, doutor Danilo, você pensa e diz que sim ou que não, né? Claro, não estou te dando muita opção, né? Mas vamos lá. O que acontece? Eu lanço o desafio para você, doutor Danilo, e fornecer para os nossos telespectadores aí, fornecer para todo mundo que está seguindo e assistindo essa live, 1 hora de mentoria. 1 hora de mentoria. Qual que é a ideia dessa mentoria, pessoal? Sem dúvida nenhuma, isso aqui é só só o detalhezinho que chegou para fomentar mais, né, a cabeça da gente e ficar a 1000 por hora, né? E o doutor Danilo, sem compromisso nenhum, doutor Danilo, no quesito de levar essa informação, e caso alguém queira contratar, tranquilo, contrata o senhor aí, contrata o serviço, contrata
todo o seu conhecimento nesse quesito de LGPD, o conhecimento do Kenzo no quesito de cibersegurança aí, para levar para dentro da empresa. Mas essa 1 hora de mentoria para a pessoa entender certo o que eu devo fazer na minha empresa, o que o senhor vai orientar em cima de informações iniciais que a pessoa vai passar para o senhor e em cima disso daí o senhor orientar o que deve ser feito e daí caso dê um match, né? Caso dê um match, pode-se até avançar aí numa consultoria dentro da empresa. Então, pensa aí na sua fala final aí, doutor, e daí no final, a gente dá o ok aí para quem está escutando a gente. Ok. Ricardo, excelente ideia a questão dessa mentoria. E assim, nós como profissionais de privacidade e proteção de dados, mediante um assunto tão desconhecido ainda pelos empresários, eles ouvem falar sobre LGPD, mas eles não sabem o que é. E não sabem também como que é a prática disso. E, assim, com alegria mesmo que eu me coloco à disposição dos participantes dessa live, para que tenham essa oportunidade de ter essa 1 hora de mentoria para esclarecimentos. Então, eu também dou uma dica, faça um checklist de dúvidas no que diz respeito aos seus processos internos dentro da sua empresa, né? Se você tem um banco de dados, como que você faz esse tratamento, como você faz a coleta, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que a lei diz sobre determinados procedimentos internos dentro da sua corporação. Me coloco aqui em plena disposição e com alegria, porque é um assunto que eu gosto de trabalhar, eu gosto de tratar, e aceito o desafio, Ricardo. Está lançado o desafio, pode fazer a lista das pessoas interessadas aí. Ok. Legal. Da minha parte também, Vicari, todas as pessoas profissionais que possam, né, ter passado até por minha gerência, por minha gestão, eu gosto muito de contribuir com conhecimento, né? Conhecimento, ele tem que ser disseminado, ele tem que ser conscientizado. Nós viemos ao mundo por algum objetivo e nós temos que contribuir de alguma forma com todos, e a melhor forma é disseminando conhecimento, né? Trazendo todo o que a gente vem estudando já há vários anos, né? E colocando e pegando todo esse conhecimento na prática. Então, também aceito o desafio, me coloco à disposição, juntamente com o Dr. Danilo, aí, para que a gente possa estar apoiando aí a todos que estão assistindo essa live. Legal. Então, assim, pessoal, desafio aceito. A gente vai terminar nossa live por aqui mesmo, pessoal. Quem tiver mais perguntas, por favor, entre em contato novamente, pessoal. Por favor, compartilhem essa excelente informação com colegas, com rede social de vocês. Compartilhem esse vídeo aí que vai ficar gravado nas redes sociais da Sovs. E detalhe, não deixe de curtir aqui embaixo, ó. Curta o nosso canal, marque o sininho ali para receber as notificações. E quem tiver, pessoal, afim, aceito o desafio pelo Dr. Danilo, pelo Kenzo, para entender um pouco mais quesitos de cibersegurança, quesitos de LGPD, o que eu preciso, quais os meus direitos como empresário, o que eu tenho que fazer para manter a minha rede segura, cibersegurança. Kenzo está aí para apoiar, Dr. Danilo está aí para apoiar em 1 hora de mentoria, pessoal. Tenho certeza, façam esse checklist, venham, registrem no e-mail contato@sovs.com.br. Mande um e-mail para nós com o assunto LGPD. Mandem esse e-mail para nós que a nossa equipe vai estar aqui de prontidão, nossa equipe vai estar à disposição de vocês. Faz esse e-mail agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque de repente isso daí pode ser o fator predominante para você não levar uma multa aí na tua empresa. Então mande agora o seu e-mail, receba 1 hora de mentoria sem valor nenhum, sem custo nenhum para você que está aqui acompanhando, 1 hora de mentoria sobre LGPD e sobre cibersegurança. É isso que a Sovs proporciona para você, cliente, empresário. A gente leva a informação e esse é um dos nossos objetivos aqui na Sovs. Agradeço, Dr. Danilo,
Agradeço o Kenzo aí e agradeço principalmente a você que está aí nos escutando, está nos assistindo, e espero que a gente tenha contribuído com o teu dia, contribuído com o teu dia profissional na sua empresa. Esse é o objetivo. Forte abraço, pessoal, que Deus nos abençoe e até a próxima live da Soves. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.